Boa tarde. Bem-vindos, bem-vindas. Que alegria de estarmos aqui. Mais um momento que podemos contribuir para a felicidade interna bruta do nosso país, do nosso mundo, da nossa humanidade. Com autores, escritores que vêm dar o seu melhor hoje aqui através da sua alma. Através do quanto eles furam a bolha todos os dias para serem quem são, independentemente do que escolhem ser. Então, é com muita honra e com muita alegria que vos recebo a todos, estejamos nós onde estivermos, porque há muitas pessoas que me estão a escutar no Spotify, no YouTube. Para elas também, um grande carinho e muito respeito. Mas quero agradecer a vocês que saíram das vossas casas e pessoalmente deram o passo para estarem presencialmente e honrarem também este podcast, que é de todos, é para todos e é para construirmos um mundo melhor. Mas sem ele, sem os nossos parceiros FNAC Portugal, que Fórum Leiria, também isto não podia acontecer. Quero agradecer a estes seres humanos lindos que me acompanham no longo desta minha jornada e também ali ao Samuel e à sua filhota a contribuírem, de facto, para sermos um coração em expansão. Hoje tenho 4 convidados, onde vamos partilhar aquilo que toca ao coração de cada um, o que é que faz cada um furar a bolha e em que estado ampliado da consciência cada um está. O meu primeiro convidado é Armando Soares. E uma salva de palmas para eles. Bem-vindo! Então, olá! Então, bem-vindo a casa. Estamos aqui neste podcast Fura a Bolha, com a grande intenção de aprendermos contigo e de saborearmos o estado de ser que todos os dias procuras, descobriste e foste crescendo para chegar a um lado teu escritor, apesar de um eterno aprendiz que tu és, multifacetado, alguém que gosta muito de viver, apaixonado por ajudar cada vez mais pessoas. Mas quem és tu? Quem é o Armando Soares? Sem falares do que fazes. Bom, Ana e a todos, muito boa tarde. É um gosto estar aqui, já nos encontramos mais vezes, mas não neste formato. E é um orgulho estar aqui contigo e continuar a partilhar com esta jornada maravilhosa que tu tens feito até agora, saborear um pouco do teu crescimento e de ver a quantas pessoas tu chegas hoje. Olha, quem é que eu sou? Isto é sempre difícil de nós conseguirmos decifrar um pouco esta resposta, porque nós mudamos todos os dias, nós estamos em constante evolução. Quando nós tentamos pensar no verdadeiro eu, não é? No sentido filosófico, esse eu todos os dias se desmultiplica, morre e renasce novamente. Mas eu resumo-te, eu sou talvez um ser humano, como tu, ou pelo menos estou nesta expressão, nesta condição humana, com um corpo físico, tal como tu e como aqueles que nos assistem, e o que eu tento basicamente é ser feliz, incomodando o menor número de seres possível e de preferência ajudando aqueles que eu posso pelo caminho. E só isto é muito, muito complicado. Portanto, digo-te que talvez desde cedo fui descobrindo o processo de liderança, portanto fui presidente das associações de estudantes, depois que é da escola, depois da faculdade, depois fui enverdando também pelo mundo da política, o mundo do associativismo, e sempre numa expressão de tentar juntar pessoas para podermos construir e fazer coisas para as nossas comunidades. Portanto, basicamente o que é que eu sou? Sou um condutor de pessoas, mas um ser eminentemente solitário, se queres que te diga. Olha, esse solitário, sempre o recordas desde criança solitário. Eu gostava que fosses à tua criança, à forma como os teus pais te levaram para o adolescente e para o adulto. Como é que tu te recordas? Quem é o Armando criança? Eu era um miúdo rebelde antes. Bem, aliás, vamos andar para trás então. Vamos começar a furar a bolha. É sempre, desde o início. Olha, o primeiro furo de bolha foi entre os 2 anos e meio e os 13, em que eu falo disto, inclusivamente no livro, conto aqui um pouco dessa história, em que tive asma brônquica, mas uma asma daquelas mesmo muito fortes,
que não tinham hipótese de ser curáveis. E, portanto, eu já estou com 47 anos, estamos a falar dos anos 80, não é? E nesses anos 80 não havia a medicação que existe hoje. Portanto, eu fui praticamente viciado em cortisona, cheguei a estar com uma broncopneumonia com derrame pleural, tinha princípio de raquitismo, tinha tosse convulsa, supostamente não ia chegar à idade adulta, ia estar numa cadeira de rodas, enfim, estas histórias todas que depois, como muitos outros, se superam. Então, durante os 2 anos e meio e os 13, foi quase o processo da sobrevivência. E, portanto, foi isto. Depois passei para o adolescente rebelde. Portanto, nessa altura, quando eu aprendi a ler, viciava-me em casa nos livros. Cheguei a um ponto em que comecei a ler enciclopédias, porque já não tinha mais livros para ler. E então queria aprender palavras novas, ia um pouco por aí. Era um excelente aluno, nessa altura, e depois, entretanto, chego ao processo da adolescência. No processo da adolescência, entro num processo de rebeldia. E então é o Armando Soares de cabelo comprido. Imaginem. Bastante diferente. Imaginem. bastante diferente. Cabelo comprido, botas de Doc Martens, todo de preto, gabardine à noite, óculos escuros à noite. Era um personagem. Ainda hoje, nos dias de hoje, até hoje, mesmo até assim, hoje continua a ser um personagem. Ainda seria um personagem. Mas era um bocado uma revolta, quer dizer, eu também sempre estive ligado à música, estudei bateria e percussão, e então também os artistas, como vocês sabem, são todos meio loucos, não é? Se nós não tivermos uma forma de interpretar a realidade diferente, não vale a pena fazermos arte. A arte é sempre isto, é alguma revolta e uma nova forma de interpretar o mesmo espaço, as mesmas pessoas. Então esse artista era um artista rebelde, mas bom estudante, sempre bom estudante. E pronto, e depois fui crescendo, quer dizer, há tantas coisas, fui sempre sendo líder associativo, como te disse, sempre muito preocupado em liderar as associações de estudantes, era o delegado de turma, se não era o delegado era o subdelegado, andava sempre ali, e tanto foi este um bocado o meu processo. E a tua criança, antes de entrar na rebeldia, tinha sonhos? Lembras-te dos teus sonhos? Tinha sonhos. Bem, eu queria liderar o mundo todo, mas comecei antes por querer ser bombeiro, por exemplo. O meu pai era comandante de bombeiros, faleceu já em 2007, e só não fui bombeiro porque ele queria que eu cortasse o cabelo. Vejam lá que agora tenho o cabelo rapado. Mas ele disse, nem pensar, mas o pai, os bombeiros norte-americanos usam rabo de cavalo e são voluntários à mesma, e estamos a falar de voluntariado, nem sequer é pago. Pois, mas olha, estamos em Portugal, o comandante aqui sou eu, e portanto ou cortas o cabelo ou não há bombeiros para ninguém. Está bem, então não vou. Pronto, e agora estou assim e sou o presidente dessa Associação Humanitária de Bombeiros. Mas tive muitos sonhos, desde profissionais, o sonho talvez que me acompanhou mais tempo foi o sonho da música. Esse foi sem dúvida porque estudei música, tive vários agrupamentos musicais, desde o pop, rock, de metal, de hardcore, enfim, tudo. Passei um bocado por tudo, música de dança, também eletrónica. Cheguei a ser músico, era percussionista do Kremlin, que era uma discoteca que existia, não sei se ainda existe ou não. Portanto, passei por muitos sítios, toquei de norte a sul do país. Posso-vos dizer que de Lisboa para cima toquei em todas as casas que existiam nos anos 90. Todas, não falhou nenhuma. E tanto esse sonho ficou um bocado por cumprir, não é? Porque, vamos lá ver, Portugal é um país pequeno, não é? Para a música. Vimos ainda há pouco aqui um a tocar, e maravilhosamente bem, saxofone, começou por abrir aqui esta iniciativa. Estás aí, um abraço para ti, força. Não é fácil ser-se músico cá. E então acabei por abandonar um pouco isso, quer dizer, continuo a compor, continuo a tocar sempre que posso, mas foi talvez o meu sonho mais adiado, e é aquele que me custa mais, talvez, aquele que ainda me custa e não foi, se calhar. Mas como é que tu fazes para ultrapassar isso, furando a bolha? Como é que tu fazes diariamente para... Escutas música, dás palpites de música, como é que tu fazes diariamente? Olha, eu componho, tenho um estúdio em casa, não é? Componho, cheguei a fazer música inclusivamente para filmes, e compus nesse sentido, portanto passei mais para o papel de compositor e não de performer, mas por exemplo eu costumo dizer que não houve um único dia na minha vida, desde os 14, que foi quando eu comecei a tocar bateria até hoje, que eu não tenha feito percussão ou no tabuleiro do carro, ou nas portas, ou em mim próprio. Portanto, eu nunca deixei de tocar até ao dia de hoje. Simplesmente deixei de ser um músico, do músico de ir para o estúdio, de estar a gravar, ou de ir dar um concerto, ir dar um espetáculo. Mas quer dizer, é completamente impossível a viver sem música. Completamente impossível. Mas apenas respondendo à última pergunta do ouves música, cheguei àquele ponto que muitos músicos chegam, em que já ouço menos música e quero mais estar em silêncio. E portanto, porque no silêncio também há música. Sim, sim. E muita. E muita, e muita. Hoje, qual é o teu propósito de vida? Qual é o sentido que tu dás à vida? Que levas a tantos, mas o teu, qual é o teu sentido? Eu não me consigo desligar dos outros, francamente, é difícil. Para mim, melhor que receber, só mesmo dar. Quem já experimentou dar,
e sentir verdadeiramente o prazer de dar, a alegria de nós darmos, mas dar, atenção, sem expectativa nenhuma, absolutamente nenhuma, sem esperar nada em troca, é incrível. É absolutamente incrível. E, portanto, até ao meu último dia, com todos os meus defeitos, que são muitos, como todos vós, por isso é que estou aqui ainda neste corpo físico, senão já seria só energia, ou estava noutra coisa qualquer, para estar aqui assim, é porque tenho muitos defeitos. Mas até ao meu último dia, dar. Evoluir o mais possível, aprender com os erros, tentar não os repetir, ou repeti-los menos, até que de repente se pare de os fazer de todo, e dar. Dar muito de nós, dar amor, dar carinho, dar abraços, dar beijos. Eu nunca os deixei de dar nem na altura do Covid, foi a altura que melhor me soube dar. Eu encontrava pessoas que o único abraço que tiveram foi o meu. E eu dei-lhes com todo o gosto. Meu querido, de músico, como líder associativo e queres melhorar o mundo, tu entras num campo de bastante trabalho e eu hoje sei que tenho uma hora tua que eu agradeço e honro profundamente. Tu mereces. Como é que tu assumes como político na Câmara de Oeiras aquilo que tu és hoje? Como é que isso chegou à tua vida, essa proposta da vida? Como é que tu sentiste que era ali, que era por ali e não por continuar a ser músico? Bom, voltando a essas paixões da infância, foram sempre as duas lado a lado. A política e a música parecem um bocado antagónicas, talvez, não é? Mas caminharam sempre lado a lado. A única diferença é que a política teve durante uma boa fase da minha vida apenas a expressão associativa. E, portanto, eu fazia política através do associativismo. Portanto, ligado às associações de bombeiros, às associações culturais, às associações recreativas, desportivas, às associações de estudantes, como disse, académicas. E, portanto, a minha forma de intervir na sociedade era do ponto de vista associativo. E depois aconteceu-me aquilo que acontece a muitos líderes associativos. De repente saímos da faculdade, deixámos de ser presidentes da associação académica e agora? E vem um vazio, pá, eu quero intervir, quero e tal, tenho que defender os direitos disto, os direitos daquilo. E então acabo por fazer aquilo que muitos fizeram, que é, entram em força num partido político, se ainda não estivessem lá. E portanto assim fiz a minha trajetória durante uma boa parte da minha vida no Partido Social Democrata, foi onde eu estive, fui deputado pelo PSD, tive muitos cargos pelo PSD, Conselheiro Nacional, liderei muitas coisas, muitas comissões políticas, mas depois, a dado momento, em Oeiras nós vivemos, lá está, uma bolha bastante diferente. E em 2005 é decidido não apoiar o ainda Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Dr. Isaltino Moraes. E na altura, com os pressupostos que não faziam qualquer sentido, eu achei aquilo muito injusto, mas, enfim, lá estive, acabei por apoiá-lo, fui adjunto dele, tanto adjunto da presidência, há 20 anos atrás. Depois estive por lá uns tempos, saí, voltei novamente para o mundo das empresas, onde fiz o meu caminho, e depois regresso novamente à Câmara Municipal de Oeiras, no final do mandato anterior, e acabo por ficar agora com ele novamente na liderança, portanto, da autarquia, portanto, na equipa dele, mas já como independente. Portanto, acabo por sair do PSD, porque o PSD, uma vez mais, acaba por ter uma ação que não era aquela que eu entendia a mais correta, até porque mudou de ideias há 4 meses antes das eleições, é uma história que, se quiserem, procurem na comunicação social, lá chegarão, e eu entendi cessar a minha militância e passar ao estatuto de independente. Portanto, eu chego à Câmara de Oeiras, que é a Câmara da minha terra, quer dizer, não tem muito que saber. Eu sou de Oeiras, sempre fui de Oeiras, sempre vivi lá, com algumas exceções vivi em Carcavelos, que é um concelho ao lado, Cascais, estamos mesmo ali perto, estive em Lisboa, também há pouco tempo voltei novamente, e portanto sempre estive ali, as minhas raízes são ali, não é? Portanto, seria óbvio que eu a fazer política ou fazia nacional, como deputado que tive a breve trecho, muito pouco tempo, mas estive, ou então a fazer local, tinha que ser na minha terra. Portanto, eu nunca entendo muitos dos políticos que andam a saltar de terra em terra quando não têm ligação nenhuma, não é? Às vezes podem ter, ou estudaram lá, ou trabalharam lá, ou têm a família toda, agora andar a saltar de nação em nação, para mim não faz sentido. Portanto, foi isto. Acabei por ir lá parar e se queres que me diga, numa fase ainda anterior a esta, em que já andava candidato a alguns órgãos aqui e ali, muito picado pelos meus amigos. Os meus amigos diziam, tu és sempre a mesma coisa, tu dizes sempre que nós temos que nos interessar e que nós temos que nos envolver e depois agora chega a tua vez e tu não vais, tens que ir, tens que ser candidato. E pá, não, e tal, não, tens que ser. E eu acabei por ir, porque de facto eu também já lhes tinha pedido tantas vezes apoio, em tantas coisas em que eu me tinha candidatado, ou nas associações de estudantes, ou nas outras, eles iam e votavam em mim e apoiavam-me, e agora eram eles a pedirem-me a mim, para eu dar o meu nome, para dar a minha cara em nome da comunidade, eu achei que não fazia sentido dizer que não. E assim foi, e assim tenho estado até ao final deste mandato. Que preço te estás a pagar na tua vida
por teres aceito o cargo no qual estás empenhado, responsável e comprometido. É uma pergunta, eu sei. É as perguntas também para todos nós. Que preço que estamos Ana vem aqui carregar nas feridas com toda a força. Sim, porque também é para todos nós que estamos aqui, não é? Claro. Pensarmos sobre isso. Que preço é que estamos a pagar pela vida que estamos a levar? Gostava de dizer a ti, gostava de dizer a todos, hoje em dia, com exceção de alguns, nos quais, se me permitem, eu incluo-me, só um louco, ou alguém que não tenha feito nada na vida, ou alguém que vá com um objetivo menos próprio e menos digno, é que vai para político. Porque, e o preço a pagar, a culpa é de todos nós enquanto cidadãos, porque nós desinteressámos-nos dessas funções e, portanto, largamos, portanto, não nos candidatamos, os políticos são todos iguais, são todos os mesmos, são todos ladrões, todos roubam, todos fazem isto, todos fazem aquilo, bom, e, portanto, nós acabamos por deixar o país, muitas das vezes, não todas, obviamente, não quero generalizar, não quero ser injusto, mas muitas das vezes deixamos isto entregue a um bando que eu nem consigo bem definir. E os culpados somos nós. Somos nós porque não nos interessamos. Começamos por não nos interessar no condomínio do nosso prédio, depois quando começamos por não nos interessar pela nossa rua, pela associação desportiva, ninguém se vai associar na associação de bombeiros, ninguém quer saber de nada e, portanto, tudo vai andando. Agora, o preço a pagar a quem esteja por bem é um preço elevado. Desde logo, o salário. Deixem-me que vos diga, e com toda a frontalidade, se verificarem o salário, não o salário do cidadão médio, o cidadão médio em Portugal vive muito mal, o salário mínimo é uma vergonha, enfim, nem consigo caracterizar. Mas se nós virmos os ordenados de um CEO de uma grande empresa ou de um diretor qualquer de uma empresa, eles ganham todos mais do que o Presidente da República, assim de longe. Ora, se partimos do princípio que o salário do Presidente da República é o salário mais alto de todos aqueles que desempenham cargos políticos, que têm decisões sobre dezenas, centenas de milhões, muitas das vezes, obviamente que só pessoas com uma formação moral, enfim, completamente à prova de bala, ou que já tenham feito muita coisa na vida e, portanto, já tenham uma idade já avançada, é muito difícil nós encontrarmos cidadãos que estejam completamente puros e imaculados e que não cedam às tentações. Portanto, nós desde logo, do ponto de vista financeiro, e eu falo por mim, pelo meu exemplo, eu pego em muitas das empresas onde eu trabalhei e o salário que eu ganho neste momento é cómico, face àquilo que eu ganharia na altura. Depois mais coisas. Um político essencialmente numa autarquia, e portanto eu falo pela minha, na minha trabalha-se e trabalha-se muito, não tem nem feriados, nem sábados, nem domingos. Quer dizer, isso não existe. Não existe. O 25 de Abril para alguns é um dia de descanso, para nós é um dia de trabalho, não é? E posso falar, o feriado municipal é a mesma coisa. O sábado e domingo é preciso ir aos aniversários, às associações criativas e desportivas, ou há eventos, ou há de repente qualquer coisa que acontece e que somos chamados a ir. Agora imaginem, em 365 dias no ano, se houverem 50 ou 100 associações, acham que alguma delas vai compreender que o vereador ou que o Presidente da Câmara não vá lá uma vez no ano, no dia do seu aniversário, ou no dia do Natal, ou no dia que faz anos o Presidente, ou que houve uma mostra de teatro, ou porque houve um jogo de futebol importante? Não há, a vida pessoal termina. Somos abordados em qualquer local, num café, num restaurante. As pessoas, e muitas das vezes são simpáticas, mas às vezes vêm chateadas porque querem resolver um problema e o problema nunca mais se resolve e aquela árvore tem este problema, ou a rua aconteceu não sei o quê, e sentam-se connosco. Portanto, nós podemos estar num momento familiar, podemos estar com amigos, podemos estar noutro dia qualquer, não interessa. Se eu estiver mal disposto e hoje me apetece fazer a barba, hoje apetece-me ir de calções e de chinelos, penso duas vezes, não é? Epá, este aqui deve andar deprimido, o que é que se passa? Se calhar deve andar metido em alguma coisa, como é, olha para o aspecto, como é que ele está? Bom, portanto, há aqui muita coisa que normalmente o cidadão comum não pensa, mas que o exercício dessas atividades, especialmente cá em Portugal, não vou generalizar, há países em que nem sempre as coisas são assim, mas cá, estou a falar cá, e então na área metropolitana de Lisboa, como compreenderão, e num município como Oeiras, em que há um código que nós temos que cumprir, não é? E, portanto, porque também há uma expectativa do cidadão, e o cidadão vota em nós, ele tem esse direito de exigir essa expectativa, e nós temos a obrigação também de termos essa disponibilidade, porque se nós não temos essa disponibilidade, então não podemos estar nestas funções. Portanto, o que é que se perde? Perde-se muita coisa, mas eu gostava de dizer também aquilo que se ganha, e o que se ganha Boa. É incrível. Uhum. Olha, os abraços das pessoas que veem o seu problema resolvido. E eu falo por mim, que sou um vereador. Portanto, imagina o Presidente da Câmara, e numa Câmara como a nossa, que foi a primeira Câmara do país a erradicar as barracas, e foi agora a primeira Câmara do país também a inaugurar habitação nova, feita ao abrigo do PRR. Somos a única autarquia do país também que o ensino universitário é universal.
Qualquer jovem que não tenha dinheiro para estudar, desde que faça prova que não tenha esse rendimento, nós pagamos-lhe o curso todo na faculdade. E, portanto, obviamente, nós fazemos coisas que mais nenhuma, se me permitem, mais nenhuma autarquia do país faz. Só nós é que fazemos isso. E isso é um orgulho enorme, porque quando testamos a satisfação da população na rua, quando vemos os indicadores, o carinho com que somos recebidos, quer dizer, só nos pode encher a alma, porque recebemos agradecimentos todos os dias. E o nível de qualidade de vida que nós conseguimos ter ali, o melhor salário médio do país, a melhor condição ao nível do ambiente, enfim, eu podia estar aqui a fazer uma propaganda tão grande que até vou parar. Não precisas. Mas, caramba, porque só vivendo, ir lá, e sentindo. Só lá indo. Sim. Portanto, esse agradecimento constante do cidadão, do munícipe, que a nós se dirige, muitas das vezes chateado, porque houve uma situação qualquer que ele acha que não se resolve, e de repente resolve-se. O entregar uma casa, eu tenho que falar disto, o entregar uma casa, nem vos consigo descrever a sensação. O que é nós temos pessoas em situações de miséria incríveis, como tínhamos, as que conseguimos realojar, o Presidente Isaltino e as suas equipas da altura, eu era um miúdo ainda, mas assisti também, conseguimos realojar 5.000 famílias. 5.000 é obra, não é? Não estamos a brincar. Não é? Um bairro que era a Pedreira dos Húngaros, que era o pior bairro que existia em Portugal, e muitos outros. Mas esse, por exemplo. E as pessoas não acreditavam que alguma vez na vida iam ter uma habitação digna. Mas alguma vez. Isto é mentira de certeza absoluta. E, portanto, passadas estas décadas, nós continuamos a fazer isto. Porque encontramos famílias monoparentais, pais com filhos deficientes, pessoas, um cidadão desempregado e a esposa, por exemplo, que só ganha o salário mínimo. Como é que estas pessoas conseguem viver ali? Em que o preço das casas é tão elevado. Bem, já vai sendo cada vez mais no país inteiro. Mas ali, essencialmente, só lá vai com casas novas, com habitação jovem. Somos o único município do país também que faz habitação jovem. Nunca parámos de o fazer, a custos próprios da Câmara. Nós pegamos em sítios que estejam desertificados, não é? Nos centros históricos, e o que é que fazemos? Quais são os dois problemas dos centros históricos normalmente? Estão desertificados, começam a perder população e estão envelhecidos. Então, vamos fazer as duas coisas. Vamos voltar a pôr lá gente e vamos lá pôr gente nova. E vamos reabilitar os prédios velhos e vamos lá pôr esses jovens. Bom, é claro que isto depois, quando olham para os nossos resultados, admiram-se. Mas são décadas de trabalho. Sim, é uma construção. Sem dúvida. Como tu. Meu querido, algum dia tu sonhaste escrever um livro? Bom, este não tinha sonhado, francamente, não tinha sonhado escrever este. Mas como, vá lá, desde os 13, 14 que eu escrevo poesia, esse ainda há de ser livros que um dia vou lançar, mas é difícil, porque quando leio os meus poemas, isto acontece a muita gente que os escreve, quando os leio, regresso novamente ao motivo que me fez escrevê-los, e só escrevo poesia daquela porque estava triste, nunca escrevi poesia porque estava alegre, nem me lembro disso nunca, só escrevi porque estava triste, ou tive um desaire de amor, ou estava triste porque estava na crise da adolescência, ou sei lá, tantas coisas que nós vamos vivendo, ou morreu alguém que era próximo, sei lá, tantas coisas que nós vamos vivendo. E quando eu olho para aqueles poemas, não vou mostrar isto a ninguém, vou guardar isto para mim, vou deixar isto para mim, porque depois temos que nos sujeitar à crítica. E eu não sei se estou preparado para essa crítica, seja ela boa ou má, ou pior ainda, para os reinterpretarem de uma maneira completamente diferente daquela que eu escrevi e acharem que eu escrevi aquilo com uma finalidade que não tinha afinal nada a ver com aquilo que era o pressuposto inicial. Portanto, por isso, nunca acabei por escrever até hoje ainda um livro de poesia, mas tenho lá muitos. Agora, é óbvio que pensei sempre, hoje é diferente, mas eu recordo-me que há uns anos atrás, escrever um livro, ainda hoje, não é fácil, mas agora já é muito mais fácil. Agora, há uns anos atrás, uma pessoa escrever um livro, lançar um livro, isto não era para todos, nem de longe, nem de perto. E, portanto, claro que alimentei alguma expectativa que eu um dia, se calhar, vou conseguir escrever um livro, como leitor compulsivo que eu sou. Desde sempre, a ler avidamente tudo o que me aparecia, a ter os meus escritores preferidos, este e aquele, sempre com a casa cheia de livros à volta, e fazia parte daqueles clubes que não sei se ainda existem hoje, que eram os clubes de troca de livros, os clubes de leitores, nós trocávamos livros, mandávamos uns para os outros e tal, juntávamos-nos às vezes à volta de um tema e discutíamos os livros, que saudades que eu tenho desses tempos, acho que ainda existe, mas cada vez menos. Tinha também esse sonho de um dia escrever. Mas foi um sonho que ficou adiado. Foram aparecendo tantas coisas, até que, olha, pau. Estados ampliados de consciência. É verdade. Como é que isto vem de ti? Isto foi mesmo um furar da bolha, porque quem olha para ti, eu sei que tu lidas muito bem com o politicamente correto, porque sabemos viver com tudo aquilo que somos e também aceitar o que o outro é. O que é que este livro nos traz? Qual foi a intenção
Foi alguém que te convidou? Tu é que disseste assim, não, eu estou a começar a interpretar a vida de uma outra forma? Ou foi algum momento da tua vida que furaste a bolha e começaste a viver outros estados da consciência e a perceber que a vida não era só material, física? Como é que foi? Bom, chegar à conclusão que a vida não era só material e física, eu cheguei nesse processo de infância. Logo. Portanto, eu se calhar tive a sorte, hoje em dia acho uma sorte, de ter estado às portas da morte várias vezes. Para mim foi uma sorte, até porque não morri, né? Estou aqui, portanto tive mesmo alguma sorte em princípio, né? Seja lá o que isso for. Mas eu entrei muito rapidamente naquele processo, de onde é que vim, para onde é que vou, o que é que estamos aqui a fazer? Essas dúvidas existenciais que nos vão aparecendo cada vez mais tarde, à medida que vamos envelhecendo, eu fui de alguma forma obrigado, ou tendenciosamente empurrado, para as sentir em miúdo. Mas em miúdo pré-adolescente, nem sequer adolescente, pré-adolescente. Eu senti isto aos 9, aos 10, aos 11, ao meio-dia. Porque é que alguns meninos podiam brincar até tarde e eu não podia? Porque é que eles nas festas de anos podiam comer tudo, os bolsos todos, e eu estava a fazer uma dieta especial, só podia comer o pão com fiambre, talvez na altura, e com manteiga. Não podia comer queijo, não podia comer doce, não podia beber o sumo de laranja, não podia beber nada, só podia beber água. Porque é que tantas coisas, tantas privações que eu fui tendo, levaram-me todas a pensar nisso. E depois fui lendo, e os livros são esta porta, este portal gigante para o desconhecido, que nos acrescentam conhecimento que mais tarde podemos transformar em sabedoria. Portanto, eu comecei essa jornada cedo. Como é que eu chego aqui? A história do nascimento deste livro é interessante. Eu medito mais ou menos há cerca de 30 anos. Não é? Pai, também na altura era considerado um louco, não é? A se juntar às outras coisas todas que já vos contei, ainda meditava. Então quer dizer que é este personagem. Mas hoje em dia já toda a gente diz que é bom meditar. Portanto, bem-vindos. Aqueles que vieram ter comigo agora, bem-vindos, porque eu já digo isto há 30 anos. Não é? Mas, de facto, era um bocado estranho meditar. O que é isso? Fechar os olhos? O que é que isso serve? Coisa mais louca, fechar os olhos e estar em silêncio e a falar com ninguém, nem pensar. E como é que lidavas com essas falas dos outros? O que é que... Okay. Nunca me interessou. Um louco nunca me interessou. Eu vou-te dizer uma coisa. Todos nós, atenção, nós somos todos mestres uns dos outros. E que se desengane quem acha que assim não é. Portanto, nós não temos verdadeiramente que seguir ninguém. Nós temos que nos inspirar, não é? Mas nós somos mestres uns dos outros. Eu tenho a aprender com qualquer um de vós que está aqui a assistir, presencialmente ou digitalmente, contigo muito, garantidamente, e também vos tenho alguma coisa a ensinar, e que se desenganem se acham que não tenho. Tenho, porque as nossas experiências são as nossas experiências, as nossas vivências são as nossas vivências, a forma como nós interpretamos a realidade é nossa. E então se nós conseguimos traduzir isso em palavras, e às vezes nem são precisas palavras, basta um abraço, basta um gesto, basta um olhar, há muitas formas de comunicar, mas as palavras, não é? Que é delas que estamos aqui também a tratar, e é delas que estamos a falar, do ponto de vista escrito ou verbal, é a falarmos uns com os outros que nós vamos aprendendo. Portanto, aqueles seres que apareciam ou a ridicularizar alguma atitude que eu pudesse ter, ou a dizerem-me não vais por aí, só me deram força para eu continuar a fazer exatamente aquilo que eu estava a achar. E, em alguns casos, se estava a fazer errado, a corrigir, como tudo na vida, não é? Portanto, chegados aqui, que era a pergunta, já me estava a perder, chegados aqui, isto surgiu da seguinte forma. Eu fui a um retiro. Curiosamente, é giro, estamos a gravar este podcast agora nesta altura, porque daqui a poucos dias vou exatamente entrar no mesmo retiro que me fez escrever este livro. E, portanto, hoje será, em princípio, a minha última intervenção pública sobre estes temas, porque amanhã, enfim, já será a pré-véspera de me ir embora. E nesse retiro em que eu estava, fechado numa cabana, onde me vou fechar novamente, a meditar, a refletir e com o acompanhamento de uma xamã e algumas plantas da Amazónia, tive alguns insights. Portanto, tive algumas revelações, porque quando nós estamos sozinhos, julgo que acontecerá a todos, espero que consigam passar algum tempo a sós, convosco, mas a sós mesmo, não é? Sem o telemóvel, sem a televisão, mesmo a sós, não é? A refletir, a pensar, de preferência ao ar livre, se tiver bom tempo. É um convite que vos faço para fazerem sozinhos. Mas estava eu nas minhas reflexões e entre as várias decisões que ali tomei, e foi um retiro muito rico a esse nível, nós, portanto, não temos contacto com o exterior, mas posso tomar notas, ou posso fazer desenhos, se tivesse alguma ideia, não sou desenhador, portanto não fui por aí, desenho as letras. Em algumas decisões que tomei, houve uma de repente que tomei que foi, vou escrever um livro. E o livro vai se chamar, na altura, Estados Alterados de Consciência. E o livro vai ter este índice, e eu escrevi esse índice.
E depois, entre outras decisões que tomei, foi só sair de lá e realizar aquilo que eu tinha decidido. E assim foi. Passado um tempo, uns anos, portanto eu já tinha muitos apontamentos, já tinha feito muitos estudos sobre esta matéria, resolvi aprofundar cada vez mais o tema. Portanto, fui buscar os meus escritos antigos, que já tinha alguns, não é? Eu tomo notas, não sei se vocês tomarão para vós, eu tomo muitas. Sou daqueles homens que tinham um diário, também não muitos, não dizia-se que era uma coisa de meninas, mas eu tinha. E tinha muito orgulho do meu diário e escondia-o bem, não fossem os meus pais a encontrá-lo. Mas agarrei nessas minhas notas, continuei a escrever e a dado momento, quando tenho uma conversa com o professor Dr. Mário Simões, que é alguém que se calhar um dia has de convidar para vir cá, que valeria a pena, é uma pessoa muito rica mesmo, com muita sabedoria, um grande psiquiatra português, talvez dos melhores, para mim, sem dúvida, mesmo no topo. Convidei para fazer este prefácio, não o conhecia de lado nenhum, ele leu o livro, ficou maravilhado, aliás ficou espantado, como é que eu, que não tenho formação médica, sou sociólogo, não é? Depois estudei gestão, outras coisas e tal, mas quer dizer, nunca estudei medicina, e como é que alguém não médico estava a escrever um livro com cerca de 500 citações bibliográficas das maiores universidades do mundo de medicina. E eu disse-lhe, porque eu gosto, isto é um tema que me diz muito, isto eu tenho interesse, andei a investigar, andei a pesquisar, e depois mudei os estados alterados, porque o que ele me disse foi, Armando, com a sua voz e tal, Armando, tu não estás a tratar dos estados alterados, tu estás a tratar de estados ampliados, isto não é uma mera alteração de estado. Uma alteração de estado é bebes um copo, alteras o teu estado. Não, tu estás a falar de como é que nós amplificamos a nossa consciência, como é que nós passamos para os superpoderes, é deste que tu estás a tratar. Portanto, não devia ser alterados, devia ser ampliados. Já está, se ele disse, cá está. E então, aqui nasceu os estados ampliados de consciência, o livro do despertar. E como é que nós podemos despertar através destes estados ampliados? De que forma? Que formas é que existem? Que ferramentas? Fala-nos um bocadinho delas. Este livro, houve algumas pessoas que me aconselharam a que não o escrevesse. Lá está, estão a ver, é o problema de ser político, não é? Ainda está na política. Não devias e tal, porque isto tem aqui algumas coisas e tal, isto ainda é tabu, quer lá saber. Cá está. É exatamente por isso que eu vou lançar. E lancei. E então, o que é que este livro fala? Fala de plantas, psicadélicos, som e meditação. Vamos lá aqui separar as águas. Som e meditação. Isso aí já há tantos livros escritos sobre som e meditação, é mais um. Portanto, ninguém leva a mal eu falar sobre meditação, é uma coisa boa, pacífica. Falar sobre o som também é uma coisa boa, pacífica. Plantas, psicadélicos, mas quais plantas? Psicadélicos, o que é isso? Bom, então aqui começamos a entrar num território já mais complicado. Porque o que é que eu demonstro aqui? Demonstro aqui, enfim, não há nada como lerem, não é? Ou investigarem por vocês. Nem tudo o que é legal nos faz bem. Concordamos com isto? Nem tudo o que é ilegal tem só que nos fazer mal. Também não sei se concordamos com isto. Bom, eu concordo garantidamente. E o que eu demonstro aqui é que grande parte das coisas que foram legalizadas ou ilegalizadas foram quase a 100%, não vou dizer 100%, que também é demais, mas mais de 90%, só por razões históricas, económicas ou culturais. Não tem nada a ver com o faz-me bem ou faz-me mal, isto é ilegal porque me faz mal, isto é legal porque me faz bem. Não. E, portanto, o que é que eu falo? Falo de coisas básicas, como a cafeína, como a nicotiana, que é a nicotina, o tabaco, ou do álcool. Até aí, pronto, escrevi sobre isto, mas depois escrevo sobre o LSD, sobre a mescalina, sobre psilocibina, sobre várias coisas que já são mais difíceis, não é? Se calhar de abordar. Mas o que eu explico aqui é que Portugal, e portanto podem ver os dados, não é? Eu nunca aprendi sempre a ter muito rigor, como compreendem, ainda por cima pelas funções que ocupo, tenho mesmo que ter rigor naquilo que estou a dizer. Portugal é dos países mais deprimidos do mundo. Não sei se vocês sabiam disto. Bom. A população portuguesa está completamente viciada em drogas legais. E, portanto, tem ansiolíticos, antidepressivos, enfim, muitos. As nossas próprias crianças, vocês sabem disso, muitos são pais, ou avós, ou tios, e, portanto, têm esses exemplos. O menino tem que tomar isto para ser mais calmo. Depois o menino está muito calmo, deve tomar isto que é para poder mexer-se mais. E, portanto, nós estamos viciados, eu não, mas nós, população, estamos viciados em drogas legais. E, portanto, as benzodiazepinas, os opioides, que são receitados pelo senhor doutor, e muitas das vezes bem, e muitas das vezes faz parte, também temos desequilíbrios químicos internos que temos que corrigir, e por isso é que vamos ao médico, qualquer que ele seja, mas a verdade é que também há um lado B de
toda essa medicação. Também há um lado mais pernicioso de toda essa medicação. E há situações que não vão lá com essa medicação. Então, aquilo que este livro aqui revela é que há um conjunto enorme de coisas a acontecerem ao dia de hoje, por todo o mundo, que países desenvolvidos como a Austrália, que é um país que normalmente nós aceitamos, que é um país desenvolvido, estão a utilizar, e com êxito, e há coisas que nós só não fazemos por preconceito ou por razões económicas, culturais ou históricas. E, portanto, basicamente é isto. Agora chegou o momento do público poder fazer-te algumas perguntas. Permites? Claro, com todo o gosto. Vim cá para isso. Bora lá, bora lá, bora lá. Então, quem é que tem aí uma pergunta, algo para furar a bolha? Aqui para o Armando nos responder. Quem é que põe a mão no ar? Quem é que tem a coragem de furar a bolha e de ter a oportunidade de fazer uma pergunta ao Armando? Quem é que lhe quer fazer uma pergunta? Não acredito. Temos uma voluntária. O problema não é fazer a pergunta, o problema sou eu que tenho que dar a resposta. Quer dizer, não sei qual é o vosso problema de me perguntarem alguma coisa. Eu é que depois tenho que pensar, se calhar, o que é que vou responder. Olá, boa tarde, já me ouvem? Olá. Obrigada, Armando, obrigada, Ana, parabéns. A minha pergunta é, e não sem vergonha, ok, eu tenho 51 anos e desde que o meu padrinho faleceu, em 2006, rendi-me pela primeira vez ao Prozac e ao Xanax. Prozac já saiu da minha vida há muito tempo, mas benzodiazepina, o ansiolítico, o alprazolam, ainda não. Ainda tomo para dormir. O que eu gostava de te perguntar, Armando, é se no teu livro eu encontro uma alternativa saudável. Obrigada. Como é que te chamas? Peço desculpa. Paula. Obrigado pelo teu testemunho, primeiro que tudo, porque é preciso ter coragem para dizer aquilo que tu dizes, ainda que grande parte da população portuguesa esteja a fazer a mesma coisa que tu. Portanto, não estás sozinha. A seguir ao Covid eram 60 mil caixas, mais coisa menos coisa, que se vendiam por dia. Pois é, meus amigos, por dia. Não é por mês, não é por semana, por dia. Vão ver os dados. Bom, portanto, 60 mil. Então agora imaginem o que é que isso quer dizer. Façam as contas, não é? Vejam lá quanto é que dá. Dá 1.800.000, talvez, não é? Para aí, ao final do mês. Portanto, vejam quantas é que dão ao final do ano. Ora, este livro tem, se calhar, alguns caminhos, mas eu não sou médico. E jamais iria ter essa atitude de te receitar aquilo que tu deves tomar. Mas posso-te garantir que, aos poucos, se tiveres uma prática, não sei se meditas ou não, espero que o faças, é bom para ti. Se tiveres uma prática meditativa, se tiveres verdadeiramente interesse em começares a largar, a fazeres o desmame dessa medicação que estás a fazer, se procurares um profissional habilitado, e há vários, que te possa conduzir nesse primeiro desmame desse tipo de medicação, tu podes, no mínimo, reduzir drasticamente a quantidade daquilo que tu tomas. E só isso já é uma grande vitória. Depois chegares ao ponto de não tomares nada, talvez. Grande parte terás naturalmente que ser tu, não é? Porque nós temos a doença, mas também temos a cura. Ela também mora cá dentro, não é? Nós vamos sempre buscar alguma coisa, não é? Precisamos que alguém nos diga isto, às vezes precisamos que alguém nos diga. Nós já sabemos, mas precisamos que alguém nos diga. E quando nos diz na cara, nós acordamos. Espero que estejas a acordar. Portanto, é perfeitamente possível, sim, tu não seres viciada, nem grande parte da população portuguesa ser viciada, e mundial, mas vá de cá, que estamos a falar daqui, em muita da medicação que toma. Especialmente para este nível que estou a dizer. Portanto, depressão, ansiedade, o burnout, estou a falar destes temas, não estou a falar de outros, não é? Disto. É perfeitamente possível fazê-lo. Mas para o fazer, tu tens que começar esse caminho. Agora, sim, há soluções e são usadas pela própria classe médica. Nós, quando falamos de um médico, alguém que estudou medicina ou que estudou um processo terapêutico qualquer, mas a fundo, não é? E que seja credibilizado e credenciado, legitimado pela ciência,
É porque se é legitimado pela ciência, se houve estudos clínicos que passou e se foi comprovado que aquele processo funciona, porque é que não se há de usar? Só por desconhecimento ou por ignorância. Não há outra forma. Não é? Aquilo que eu escrevo aqui, desde a primeira linha até à última, está tudo provado. E eu digo quais são as universidades que provaram isso. Estão cá todas, a bibliografia está aqui toda. Até hoje eu estou à espera de alguém que me desminta as minhas teses daqui. Não vai aparecer ninguém. É impossível. Porque está aqui tudo. Podem-me dizer, olha, hoje, isto que aqui está é mentira. Está bem, mas é hoje. Porque no dia que eu lancei, tudo o que aqui está, estava real. E ainda continua, se me permitem. Continua. Portanto, se o leres, não precisas ler este, tens aí muita coisa, vais encontrar outros caminhos. Portanto, é preciso perceber o que é que se passa contigo, se é um processo de luto que não conseguiste fazer bem feito, se há alguma dor interna que tu tenhas, existe processos de hipnoterapia também que se calhar te podem ajudar. Enfim, há um conjunto de coisas que te posso falar, mas vou-te falar depois em off e não aqui. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Duas. Aos poucos começam a saltar cogumelos da plateia. Boa tarde. Muito boa tarde. Desde já o meu agradecimento como espectadora por este podcast. A minha pergunta é a seguinte: estando no meio político, como é que considera a receptividade perante estas medicinas, nós sabemos que são medicinas, alternativas, ditas alternativas também? Muito obrigado pela sua pergunta. Pouca, quase nenhuma. Bom, eu sou o primeiro político e devo ser o último, possivelmente, a lançar um livro deste estilo que aqui está. Mas é fácil perceber porque é que eu lancei. Porque eu não me afirmo como político profissional. E, portanto, eu fiz muitas outras coisas na vida, estou a dirigir-me para muitas outras que quero fazer, mas passei pela atividade política remunerada. Ou seja, fazer política, isso vou fazer sempre. Quer dizer, se for o condomínio do prédio, ou se for, isso vou sempre. Isso não, até ao fim da vida, vou fazer sempre. Mas nessa perspectiva. Não na perspectiva profissional, remunerada, paga, não é? Que é neste momento o que eu tenho. Eu tenho um cargo público e esse cargo público é remunerado e eu só posso ter esse cargo público. Estou em exclusividade, estou ali. Pronto, isto é uma passagem da minha vida. Mas os políticos, normalmente, se me permite, têm muito medo. Têm medo da população, não é? Nestas matérias. Mas também a culpa, deixem-me dizer-vos, também é toda nossa. Eu, portanto, aqui estou nos dois lados, não é? Quer do político, quer do cidadão, porque continua a ser cidadão. Quem lança este livro é o cidadão, não é? Como vocês compreendem, não é? Agora é um cidadão que está em funções públicas. Mas há muito medo do politicamente correto. Quando se lança uma coisa, quando se pensa numa determinada perspectiva, muitos, não todos, mas muitos pensam o que é que isto me vai trazer de benefícios, o que é que isto me vai trazer de malefícios. Será que agora vou ser mal visto? Será que agora as pessoas já não votam em mim? Será que vão mudar a ideia que têm de mim, a meu respeito? E agora? Será que vou ter menos votos? Como é que eu vou fazer? E depois há alguns que estão-se marimbando para isso. E foi o meu caso. Portanto, as medicinas não convencionais, ou as chamadas alternativas, se me permitem, a alternativa é aquela que nós usamos todos, porque esta foi a última a chegar. Não é? É a medicina que se trata como alopática, que é o que os hospitais praticam, normais, não é? Os hospitais normais, surgiu há quê? 400 anos, para aí, nem sei bem. Estamos a falar de outras que surgem há 5.000 anos e há mais. Portanto, a alternativa é esta, que é que nós usamos no nosso dia-a-dia comumente. As outras são as primeiras. E não estou a dizer que também não têm erros, tal como esta também tem. Todos vocês certamente já foram ao médico, eu já fui muitas vezes para me curarem e dão-me uma coisa e não me curam. Ou então curam-me aquilo e aparece outra coisa a seguir. E agora? Não é? Porque os medicamentos fazem isto. Não é? Os medicamentos são remédios, se remédio, a palavra diz remédio. Remédio remedeia. Remedeia, não cura. Então, o que é que eu posso dizer sobre isto? Um político, como muitos que eu conheço, utilizam medicinas não convencionais. Eu conheço muitos. Mas muitos, que usam a homeopatia, vão ao osteopata, muitos de vocês se calhar já foram, tratar uma dor nas costas, qualquer coisa, vão e tal. Portanto, usam isso tudo. Mas assumir, isso já é outra história. E se dizer que sim, que uso e que acredito, se calhar é melhor não. Isto ainda não é sempre bem visto, se calhar vou deixar estar ali de lado. E atenção, há muitas patranhas nesse universo, nós temos que aceitar. Há muitas coisas que não fazem qualquer sentido. Há muitos falsos terapeutas por todo o lado. Porque é um território, quando a pessoa está mais vulnerável, não é? E quando nós estamos com um problema de saúde, estamos profundamente vulneráveis, seja ele psicológico ou físico, nós estamos à mercê daquele que nos vai prometer a cura.
não é? E portanto, se aparece alguém que diz que é tal, que estudou, não sei onde, foi à Índia, agora estamos sempre na moda das viagens à Índia, vai à Índia e tal, e vem de lá um guru, já, não é? Pronto, já sabe tudo, já faz tudo e tal, vamos àquela pessoa porque foi à Índia. Não, nós temos que procurar quais são as credenciais desse indivíduo ao qual nós nos propomos tratar. Nós estamos a colocar o nosso corpo e a nossa mente nesse legado profissional. Onde é que ele estudou? O que é que ele estudou? Quem é que o credenciou? Será que essa terapia que ele está a usar já foi credibilizada de alguma forma? Eu conheço alguém que se tenha tratado dessa maneira? Alguém próximo que se curou verdadeiramente com aquilo que ele me está a querer aplicar a mim? Eu confio nele. Quando eu estou sentado à frente dessa pessoa, o que é que eu sinto? Sinto-me confortável, sinto-me desconfortável. Enfim, esse conjunto de coisas é que nos levam depois então a escolher verdadeiramente algumas dessas terapias que são sérias, mas não são todas. Existem muito mais que não são sérias do que aquelas que o são. Existem muito menos profissionais sérios nestes territórios do que os outros. Não tenham a mínima dúvida. E eu conheci vários, e vários com várias patranhas e a inventarem e a mentirem. Isso é o que mais existe. Mas também há médicos normais a mentirem também muito. E também há alguns também a receitarem coisas que não fazem qualquer sentido. Não há nada como ir às vezes à bula dos medicamentos e ler. Nós tomamos aquele medicamento que nos receitam que diz taquicardia, paragem da função renal. Nós nem queremos ler. Toma lá. Já tomei o comprimido, está a andar. Isso não queremos saber. Está lá tudo escrito, mas nós não queremos saber. Então, se nós aceitamos e temos confiança nisso, também há outras coisas que se calhar também podemos ter alguma confiança. Não todas, é evidente, mas há algumas que já estão comprovadas pela ciência. Só por ignorância é que as pessoas não as utilizam. Mas quem está em funções públicas, muitas das vezes, e eu não os condeno, deixe-me dizer-lhe, não os condeno, tem que pensar duas vezes, porque depois, como é que as pessoas veem, não é? Quem está a assumir, eu estou aqui a dar a cara por isto, eu acredito nisto e eu estudei, e portanto eu estou à prova de bala, portanto estou disponível para discutir isto com quem quiser. Mas quem não estudou, quem não teve tempo para se preparar ou não tem sequer interesse nisto, se calhar vai dizer que faz alguma destas coisas. É melhor não, é melhor ficar caladinho, olha, faço e não conta a ninguém. Portanto é isto. Boa tarde. Boa tarde. Então, como se diz, nada é ao acaso, e é assim, eu trabalho à frente de uma escola secundária. E ontem, ao final do dia, eu dou-me muito bem com os miúdos, eu costumo dizer que é aos meus meninos, todos eles andam ali 3 anos, e é a segunda casa deles, quase é mais o café do que a escola, não é? E estavam lá 3, e chega um senhor de 60 anos, e estamos a falar de miúdos de 17, 16, 18, e do nada o senhor sai-se com esta conversa e vou usar o discurso. Fumar uma ganza é saudável, fumar qualquer coisa mais pesado para experimentar, para tirar daí a curiosidade, também faz bem, todas essas coisas e assim, mas atenção, não tornem isso um hábito, isto e assim assado. E depois um miúdo vai assim, e eu nem sabia quem é que vinha ouvir hoje. Mas olha que já há livros que dizem que, não sendo legal, mas que é muito saudável e que se deve fazer e continuar e assim. A pergunta é quase um pouco ali, mas com uma realidade. Não tem algum receio que, ao ser uma pessoa exposta, não é? E com algum poder, que dê razão a este tipo de miúdos para que transformem aqui o discurso a favor deles? Como que, não, atenção, isto faz bem, não entendo o que é que eu... Obrigado, boa pergunta. Eu só posso dar um exemplo. Eu não tenho vício absolutamente nenhum. Zero. Aliás, neste momento, para me preparar para aquilo que vou fazer daqui a uns dias, não posso sequer beber nem café, nem sequer beber um copo de álcool. Zero. Portanto, o resto, então, nem pensar em tempo algum. Não posso. Portanto, volto a dizer, isto tem a ver com os juízos de valor que nós fazemos sobre as coisas. Nós temos, estamos em 2025. Já não estamos em 1800 e qualquer coisa, estamos em 2025. Eu não falo em nenhuma destas coisas, portanto, já tirámos o som e a meditação, que são fofinhos, não interessa, não é? Estamos a falar só das plantas e dos psicadélicos, que é normal, já sabia, toda a gente ia só falar disto. Eu não defendo, podem ser usados, mas eu não estou a defender isto com funções recreativas. Portanto, eu não estou aqui a falar em nenhuma destas substâncias para ir para a discoteca dançar ou para estar assim ao assado, não estou a falar disso. Também se pode fazer,
Mas eu não estou a falar disso. Eu só falo disto do ponto de vista médico, do ponto de vista da utilização terapêutica. E faço, ao fim e ao cabo, traço a história. E falo que algumas destas substâncias foram proibidas, repito novamente, só por questões históricas, culturais e económicas. Só, única e exclusivamente por isso. Olha, falo-vos, por exemplo, aqui de alguns exemplos. Na Alemanha, por exemplo, vocês sabiam que na altura em que a Federal Drugs Administration, acho que é mais ou menos isto, a FDA, estava a fazer a categorização das drogas e, portanto, tinha que tornar umas legais, outras ilegais. E, portanto, só aí, por exemplo, houve uma negociação com a Alemanha para que determinadas substâncias não fossem ilegais porque eles tinham as fábricas. E então, como tinham as fábricas, aquelas podiam continuar. As outras não, ficavam ilegais. Vocês sabiam que no tempo dos nossos avós havia... avós também já estou aí muito cedo. Ainda mais para trás, havia um xarope que se chamava heroína, porque é o supressor da tosse. Aliás, não sei se vocês sabem, aqueles toxicodependentes que são normalmente muito adictos a esse tipo de drogas, de substâncias, muitas das vezes esgotam alguns xaropes para a tosse, porque os xaropes para a tosse têm alguns componentes a esse nível. Aliás, tudo o que eu aqui digo está nos vossos medicamentos. Pois é, já lá está. Mas pronto, mas não interessa, não é? Como o médico receitou, está tudo bem, aí já não conta, não é? Já não vale. Mas está nos medicamentos. Portanto, atenção, estas substâncias já são usadas. E estão a ser usadas todos os dias. Agora, não tem nada a ver com o miúdo que quer fazer isto ou quer fazer aquilo, não é disto que eu trato aqui. Portanto, se ele quiser agarrar este livro para dizer que eu estou a defender, também pode agarrar, enfim, no livro da Abelha Maia aí do lado e dizer que eu estou a defender. Nada disso digo aqui, não é sobre isso que eu falo aqui. Mas também digo de passagem que o nosso maior problema em Portugal é o álcool. Ok? Também é só verem os dados. Nós somos um dos países que bebe mais e bebe mais cedo. Portanto, a nossa juventude, o problema, volto novamente a dizer, são as drogas legais. Não estou a dizer que as drogas ilegais não sejam também um flagelo. Atenção, claro que são. Não estou a dizer isto. Mas estou a pedir para nos concentrarmos e para nos focarmos. São as drogas legais o nosso problema. São as benzodiazepinas que são legais e os opioides, onde a população portuguesa está viciada, e é o álcool onde os nossos jovens também, muitos deles estão viciados e começam a beber desde cedo. Estes são os nossos mais problemas. Pois vem mais, claro. Nós temos visto ainda aí reportagens na televisão, eu também as tenho visto, como vocês, porque acompanho estes temas de perto, em que as águas residuais cada vez mais apresentam vestígios desta substância, de outra substância, das cocaínas e dos MDMAs e de várias substâncias que, entretanto, se começa a sentir que são cada vez mais consumidas. Mas são consumidas porquê? Porque as pessoas estão deprimidas. Ou acham o quê? Quando as pessoas querem fugir da realidade, o que é que fazem? Não é? E é isto. E, portanto, nós temos que ir à raiz do problema. Não é? Não temos que só diabolizar as pessoas que as tomam ou que as deixam de tomar. Nós temos que procurar porquê que as tomam. Porquê que as pessoas querem fugir da realidade. Porquê? É porque não gostam da realidade que têm. Bom, é isso. Bem, mais alguém? Uma última pergunta? Não? Eu tenho uma última pergunta. Quais foram os teus momentos assim mais que furaste a tua bolha? Já são 47 anos, não é? Alguns de vocês têm menos, mas os que têm mais, então, se vos fizessem esta pergunta, o que é que vocês iriam responder? Olha, um deles foi este, isso sem dúvida nenhuma. Lançar este livro, foi um dos momentos de furar a bolha, e eu não revelei, mas eu pensei 2 vezes em lançar isto, atenção, não é? Isto também não foi aqui chegar a ver e vencer. Eu pensei, houve uma altura que eu tinha o livro escrito e disse assim, vou lançar isto. Se calhar não. Mas depois, lá está, tenho que agradecer eternamente ao Mário Simões. Quando falo com o professor Dr. Mário Simões, uma referência nacional e internacional na área da psiquiatria, lhe dou isto para ler e ele diz, uau, este é o livro, diz ele. Foi a primeira frase que me surgiu após a sua leitura, escreveu ele. Talvez tenha sido contagiante o entusiasmo e a autenticidade que o autor coloca na sua escrita. Quando ele me escreve isto no seu prefácio, eu até chorei, como vocês compreendem, os homens também choram. Porque disse assim, então eu estava com medo de lançar isto. Então eu vou a alguém que só estudou medicina a vida toda, que só orienta teses de doutoramento e de pós-doutoramento, só abre ou fecha congressos internacionais e diz-me que isto é o livro. Ele é um grande mentiroso, ou então, eu não conhecia de lado nenhum, e portanto a partir daí ganhei a confiança toda e lancei. Mas este foi um dos momentos em que eu furei a bolha. Como foi um dos momentos em que eu furei a bolha quando era filho de um comandante de bombeiros, alguém referencial na sua postura, no seu estado, e usava cabelo comprido, na minha altura, não é? Para mim, na altura não éramos assim tantos, e vestia-me todo de preto e usava aquelas gabardinhas negras e aquelas botas compridas, mas tinha boas notas.
porque também gostava de o fazer, dava-me gozo, não é? Dava-me gozo ser esse alternativo, mas depois chegar ali e cumprir. Portanto, aí também furei a bolha, e como furo a bolha no político que tenho sido. Eu sou um político que, vejam lá, vereador numa autarquia como a de Oeiras, e dou aulas de meditação aos funcionários da Câmara. Isto é irreal. Se me permitem à vontade que estou a ter aqui neste podcast, porque é teu, isto sinto-me em casa, apesar de ficar gravado para a memória futura, mas sinto-me em casa. Um vereador, numa estrutura que é sempre muito hierarquizada, a administração pública é muito hierarquizada, não é? O senhor vereador, o senhor doutor e tal, e vem este e vem aquilo, depois um aparelho com 3.000 funcionários, não é brincadeira, não é? Ainda é muita gente, numa autarquia como Oeiras, não é? Que tem algum peso, dar aulas de meditação, ou tocar gongos e taças tibetanas para eles. Quer dizer, eu furo a bolha todos os dias, mas não sinto sequer que a furo, porque eu limito-me a ser eu próprio. E, portanto, em vez de eu perder muito tempo a fazer de conta que sou outra pessoa, que é o que muitos de nós perdemos grande parte das nossas vidas, eu sou eu. Quem gostar, gosta. Quem não gostar... Uma mensagem, meu querido, final, para ficar aqui eternamente, uma mensagem divina neste podcast. Olha, uma mensagem, além de dizer, ouçam e vejam o podcast da Ana, além dessa, era, sejam vocês próprios. Eu recordo-vos que todos os outros já existem. Já lemos isto várias vezes, mas muitas vezes não cumprimos. Não vale a pena nós perdermos tempo a fazermos de conta que somos alguém que nós conhecemos ou alguém que nós lemos, que já existe. Os únicos que não existem somos nós. Nós somos as únicas pessoas que temos que dormir com nós próprios até ao fim da nossa vida. Não são os nossos maridos, nem as nossas esposas, nem sequer, nem tão pouco os filhos, não é? Que largam os pais mais cedo ou mais tarde. Nós temos que viver connosco. E, portanto, devemos abraçar a jornada do autoconhecimento o mais rapidamente possível. Não temos que esperar para chegarmos aos 80 ou aos 90 anos, se é que lá chegamos. Devemos abraçá-lo o mais rapidamente possível. Temos que aprender o prazer de estarmos sós. Não sós para vivermos sós sempre. Isso claro que não. É tão bom andarmos uns com os outros e partilharmos as experiências. Mas temos que reservar momentos para o silêncio. Reservarmos momentos para estarmos com nós próprios, para nos conhecermos. Não temos vergonha de o fazer. Temos orgulho em fazê-lo. Porque volto novamente a dizer essa frase que já usei há pouco, nós somos todos mestres uns dos outros. Não temos que ter medo nem vergonha em aprender e em mudar as nossas posições. Eu mudo as minhas posições. Cada vez que aparece alguém que me diz, tu não tens razão, mas tu dizes isto, mas isto não é bem assim, e se discute comigo, e se eu concluo que a pessoa tem razão, eu mudo a minha posição. Não há vergonha nenhuma nisso. Tem que haver orgulho nisso. Nós somos seres em constante transformação, em constante crescimento, estamos cá para evoluir, até o último dos nossos dias. E acreditarmos que a felicidade é possível. Eu sei que às vezes, em momentos mais duros, nós achamos que a tempestade nos abalou a cabeça, que caiu por cima de nós e que a nossa vida será só tempestade. Mas, entre os vários ensinamentos que eu aprendi em alguns retiros longos de meditação, de uma prática que eu utilizo, que é a meditação Vipassana, a meditação budista, eu não me afirmo como budista, mas a técnica é budista, e é essa técnica que eu utilizo, a capacidade que nós temos em sentir sensações, sejam elas o frio, o calor, a dor, o prazer, enfim, tantas coisas, não deve ser confundida em nós sermos a própria sensação. O que é que eu vos quero dizer com isto do ponto de vista filosófico? Nós de repente sentimos dor. A minha vida é miserável, eu sou miserável, eu nunca vou ser feliz, só estou em dor a vida toda, a minha vida é só dor, isto é só mau, isto é tudo péssimo. Não. Quantos momentos é que nós tivemos bons para além desse momento? Tantos que nós nos esquecemos. E também exatamente o contrário. A minha vida é a maior, eu sou o maior, sou campeão do mundo, faço tudo, eu chego tudo a todo lado, sou o melhor, não há ninguém melhor que eu. Não. Também há os outros momentos. E, portanto, nós temos que respeitar o ciclo da vida e temos que entender que todas essas sensações e todos esses momentos fazem parte da nossa experiência, da nossa condição humana. Temos que sentir que o luto faz parte de todos nós. Há algo que nos une a todos aqui, entre várias outras coisas. Gostem vocês ou não, vamos todos morrer. Não temos hipótese. Vamos todos morrer, do ponto de vista do corpo, o corpo físico. O corpo vai desaparecer, vamos ter que o largar. E, portanto, não vale a pena sofrermos muito com essa ideia. Por mais que nos custe e que tenhamos saudades de quem parte. Não é? Até de nós próprios. Eu às vezes tenho saudades do meu eu que já partiu. Eu olho para o meu adolescente e digo, aquele miúdo, tinha tantos sonhos, era tudo dele, onde que ele já foi, não é? Já foi. Agora é outro, não é? É o meu eu, também já foi. Mas nós temos que aceitar essa nossa condição transitória e tentarmos o mais possível, darmos-nos uns aos outros, porque se nós conseguimos partilhar com espírito verdadeiro, com espírito de missão, com alegria, com amor, só nos podem acontecer coisas boas e só podemos ver coisas boas até nas coisas alegadamente más que nos acontecem.
É isso. Muito obrigada, meu querido. Uma salva de palmas. És um louco fabuloso aqui neste podcast Fura a Bolha. E agora é o teu momento também para quem quiser comprar o teu livro, ter um autógrafo pessoal contigo, que vai ser ali atrás. Então vamos dar aqui 10 minutos, está bem? E já voltamos. Até já. Obrigado.